As 10 doenças mais mortais da história. Mais uma lista que a gente vai ver aqui no canal. Então, dessa vez é uma lista das 10 maiores doenças, as doenças mais fatais, que mais ceifaram vidas aí na história da humanidade. Então, se você já curtiu, já gostou desse conteúdo, dessa ideia de conteúdo, porque o conteúdo em si nem foi falado ainda, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito. Já bora trazer aqui a lista dos 10 maiores, das 10 piores doenças da história aí da humanidade. Então a décima a gente já começamos bem, né? Que é a varíola aí que teve surtos aí, vieram à tona por mais de 10 mil anos atrás. Então uma das doenças mais antigas, centenas de milhares de pessoas já perderam a vida, segundo tem dizendo aqui, né? E hoje a doença está erradicada, né? Acho que essa, se eu não me engano, essa foi a única doença que foi 100% erradicada da história, graças às vacinações em massa. Então isso é muito bom, né? E existe algo que diz que existe algumas poucas amostras de alguns laboratórios do mundo que são guardadas por aparato militar devido à possibilidade de uso de como armas biológicas. Então assim, é uma parada bem bizarra. E é muito legal que a varíola foi 100% extinta, é uma doença que ceifou tantas vidas, né? É muito legal saber isso. De fato aí, varíola, começamos bem como a 10ª pior doença da história. A nona seria os acidentes vasculares encefálicos, né? Que seriam aí alto índice de mortalidade aí que tem dizendo aqui. Apenas nos Estados Unidos 140 mil pessoas morrem anualmente por essa doença, né? Acidentes vasculares cefálicos. Eu não fazia ideia, na verdade eu acho que eu nem conhecia essa doença, né? Então ela está aqui nessa lista também. Oitava, sarampo. Um médico árabe do século IX é responsável pela documentação do sarampo pela primeira vez. Antes da vacinação extensiva contra a doença na década de 1980, a taxa de óbitos globais era de 2,6 milhões ao ano. Em 2011, o índice se encontrava em apenas 150 mil mortes anuais em todo o mundo. Olha aí os milagres da vacinação, né? Tipo assim, uma doença que matava antes da vacinação 2,6 milhões. Alguns anos depois, acho que 31 anos depois, caiu para 150 mil. Ainda tem mortes, infelizmente, mas caralho, isso caiu, tipo, muito, né? Que é muito bom também. A sétima, malária, devido à transmissão por mosquitos, né? Os novos casos de malária atingem de 300 a 500 milhões todos os anos, não de mortes, né? Mas de casos. Aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem anualmente devido à malária. Então, 1 milhão de pessoas ainda é muita coisa devido a essa doença aí. Então, assim, tem doença que a gente ouve falar muito pouco, mas 1 milhão de pessoas no mundo todo morrem por conta dela, né? Como a malária. Tipo assim, é bizarro, cara. A última vez que eu vi malária em internet, algo assim, eu acho que, sei lá, eu tinha uns 10 anos no jornal. Então, assim, você não ouve falar, mas continua matando pessoas. Tuberculose. A tuberculose continua a provar que é uma verdadeira matadora. Em 2012, ceifou 1,3 milhões de vidas, enquanto mais de 8,5 milhões de casos foram notificados ao mundo. Então, assim, tuberculose é outro caso que a gente não ouve falar muito, né? Mas em 2012 ceifou 1,3 milhões. Aqui não tem dizendo nos dias atuais quantas pessoas morrem por conta disso. Eu acredito que seja menos, mas eu colocarei no mínimo uns 500 mil. Assim como a malária também mata 1 milhão de pessoas, né? Então, a AIDS, imaginei que estava aqui. A AIDS foi identificada na década de 80 durante o período de medicação antirretroviral. Estava indisponível, matou a grande maioria das pessoas que contraíram o vírus. Hoje, apesar das campanhas e da medicação disponível, são mais de 35 milhões de infectados no mundo. E aproximadamente 1,5 milhões morrem anualmente devido às condições associadas à síndrome de imunodeficiência adquirida. Caralho, ainda morre isso tudo de gente, de pessoas com AIDS, é loucura, né, pô? 1,5 milhão de pessoas morrem por ano devido a essa doença. Cara, assim, é assustador, né? Porque essas doenças aqui, você, tipo, AIDS, uma pessoa, até posso falar até por mim, meio ignorante assim nesse assunto, não sabe tanto. Pra mim, a AIDS já tinha cura pra mim, né? É bizarro, bizarro. Tifo, que nunca ouvi falar dessa doença. Tifo matou 3 milhões de pessoas apenas na Rússia em um curto período no tempo do século XX. De acordo com a OMS, ela continua a matar 0,2 pessoas por milhão de habitantes atualmente. Quanto seria 0,2 por milhão de pessoas? Seria duas pessoas? Não, 0,2, né? Então não faço ideia. Mas é por aí, 5, 2, 10 pessoas a cada 1 milhão.
pouquíssimo, mas ainda mata pessoas, né? E eu, na verdade, nunca nem ouvi falar assim, nem que doença é essa, tifo. Não faço ideia. Terceira, câncer. Também imaginei que estivesse aqui. A condição para o desenvolvimento do câncer é simples, basta estar vivo pelo período necessário para seu desenvolvimento. Mata aproximadamente 7,6 milhões de pessoas por ano. Olha a discrepância absurda de algumas doenças aqui que matam 1,5. Câncer mata 7,6. Caramba, mano, 7,6 milhões de pessoas por ano. Se eu não me engano, a população do Brasil é de 40 milhões. Posso estar enganado por 60 milhões, é uma coisa assim. Cara, isso é tipo, sei lá, 15, 20%. Obviamente aqui é todo mundo da população brasileira. É loucura, cara. Incrível. Infelizmente ainda não conseguimos achar. Câncer tem cura, mas tipo assim, algo que realmente, né, evite isso. Segundo, peste negra. A pandemia chamada de peste negra ou morte negra teve notoriedade no século XIV. Durante 5 anos, matou aproximadamente 20 milhões de pessoas. Ela reemergiu em diversos momentos da história em diferentes regiões do mundo. Aqui é um detalhe importante: há 5 anos matou 20 milhões, mas se você pegar em toda a história, quem fala que matou mais de 200 milhões de pessoas essa doença. Então, assim, absurdo, 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 absurdo. E a pior de todas aqui, segundo esse artigo, é a gripe espanhola, que durante os anos de 1918 a 1919, a gripe espanhola ceifou a vida de cerca de 50 a 100 milhões de pessoas. Esse número foi maior que as mortes da Primeira Guerra Mundial. Outro detalhe interessante, quer dizer, um ano, 100 milhões de pessoas morreram por conta dessa doença. Tipo assim, 100 milhões em um ano. Se você for pegar nos anos que essa doença estava atingindo as pessoas, pode botar aí até 1 bilhão, né? É mais ou menos por aí mesmo. Eu já dei uma pesquisada, tanto de gente que pode ter morrido com essa doença. Então, assim, é loucura total, total. Quanta gente morreu por conta dessa doença. Então, assim, dessas doenças aqui, a maioria foi erradicada, né? Obviamente. Mas é bizarro imaginar que tantas pessoas morreram, perderam suas vidas. Jovens, adultos, crianças, idosos, por conta dessas doenças. E aqui a gente nem está falando de várias, né, que teve também. Como a última que teve aí, terrível. E também tirou a vida de muita gente. Infelizmente aí, pra morrer basta estar vivo, como diz aí, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!